Então, Denis, vamos começar. Já temos 1.400 pessoas, muito obrigado. Porque eu falei várias vezes, as pessoas escreveram que querem ouvir o Denis, ver ele, para que ele conte com calma o que está acontecendo conosco. Vamos começar pelo que é mais importante para nós, pois essas questões mais distantes, sobre petróleo e outros assuntos, vamos deixar isso para depois. Sobre a Ucrânia, o que acha das negociações? Você consegue ter uma visão melhor daí, estando em outro país? Antes da transmissão, chegaram notícias importantes que para alguns são novidades e para outros não. No dia 20 de março, escrevi um post dizendo que haveria novas condições na mesa de negociações e que nossa posição nas negociações ficaria pior. Porque todos se surpreenderam. Hoje, Zelensky diz que os russos impuseram condições. Há 2 meses para fechar um acordo. Caso contrário, seriam outras condições. Isso já era de se esperar. Inclusive pela situação no Irã, Zelensky está sendo pressionado de todos os lados. Aliás, quando terminarmos essa transmissão, vou falar sobre isso de forma bem detalhada por 1 hora inteira. Podcast importante com o dono do veículo que divulgou as interceptações da inteligência americana sobre dinheiro de corrupção da Ucrânia financiando campanha anti-Trump. O próprio Zelensky foi mencionado lá e, no geral, as coisas estão ruins para Zelensky, mas na Ucrânia as coisas estão ruins. Sabe, a última coisa que posso te dizer é que as pessoas precisam prestar atenção. Nós fizemos uma live juntos, acho que há uns 6 meses, e depois, provavelmente, mais 6 meses atrás. Em cada uma das nossas lives, tanto a sua quanto a minha, discutimos coisas cada vez piores. Agora, todo dia no meu feed tem uns 20 ou 30 vídeos dos centros de recrutamento militar. Não é só alguém sendo levado. Tiroteio, briga, confronto civil. Esses são elementos de uma onda civil, de uma guerra, e vai só piorar daqui pra frente. E todas essas conversas sobre lutar mais 2 ou 3 anos por ano e tudo mais. Isso resulta na destruição da Ucrânia, por isso vejo a situação como uma catástrofe que levará ao apocalipse. Legendas. Bem, sim, eu também, para ser honesto, falei sobre isso ontem. Sobre a guerra civil, acho que já começou em Odessa. Vi esses vídeos, algumas mulheres e pessoas sendo esmagadas, espancadas, não sei. E em Odessa é um caos total. A ocupação já começou. Acho que em Odessa a Rússia ainda não chegou, mas a ocupação já começou. Infelizmente, acontece que, olha, essas condições você acha que agora estão piores, as próximas serão piores. Por que a Rússia deveria ir para negociações? O que você acha? Eles têm seus interesses, podem declarar vitória, retirar sanções e retomar a cooperação econômica com os Estados Unidos, o que é muito importante. Muitos não entendem, subestimam, estamos falando de quase trilhões de dólares. Claro, não são 12, como foi dito lá pelo Dmitriev, acho que não são 12, mas é uma quantia enorme, ao longo dos anos é muito dinheiro. E agora vemos que as sanções contra a Rússia foram suspensas de forma pontual, em relação ao petróleo em algum lugar, e agora ainda vão suspender algumas outras sanções, só suspenderam pontualmente, e o orçamento russo imediatamente dispara para cima. Por isso, na verdade, as sanções não são vantajosas para ninguém, e o Putin entende isso perfeitamente. E o Putin não está numa situação em que ele não pode declarar vitória. Ele pode facilmente declarar vitória. Sim, nós podemos declarar vitória todos os dias. Vai declarar vitória todos os dias. Ninguém espera outra coisa, e não pode ser diferente. Ninguém vai declarar derrota. Sobre as negociações, quem você acha que é o culpado pelo fracasso? Putin, Zelensky? Na verdade, vejo os Estados Unidos como intermediário, não quero dizer nada. Os Estados Unidos são só intermediários. Zelensky costuma esquecer disso. Se perguntarmos quem hoje impede negociações de paz, sim, com certeza é o Zelensky. Não gosto do Putin, mas não acho que ele queira paz. Mas ele sabota as negociações. Hoje em dia é o Zelensky, porque o Putin fala de uma posição de força. Existe uma condição específica. Essa condição é ruim? Muito ruim, mas não vai haver condição melhor. Por isso, apoio o compromisso e uma chance para o futuro da Ucrânia. Porque se isso não avançar, não podemos esquecer a cada mês de guerra, centenas de milhares de cidadãos perdem a fé na Ucrânia, querem sair, e vão sair quando isso for permitido. As pessoas mais importantes e as pessoas na linha de frente estão morrendo, tornando a Ucrânia uma república das bananas. Na minha opinião, isso já está se transformando. No fim das contas. Ah, não! Onde dizem isso? Estive na África, lá há guerras e conflitos constantes, mas as pessoas andam nas ruas e nenhum míssil atinge ninguém.
Existe uma linha de frente simbólica lá, como no Donbass deles, mas no geral todos circulam normalmente. Isso só acontece aqui. Viu que todos comentam. Terceira Guerra Mundial, onde estão os Estados Unidos e Israel? Eles lançam mísseis, mas não fazem uma destruição como a nossa aqui. Porque lá é tudo devastado, tanto pela Federação Russa quanto pelos bombardeios, tudo junto. Mas nenhum está em guerra com a Rússia. Também é um ponto importante, inimigo, adversário, isso também é muito relevante. Me diz uma coisa, o que você acha? Fico curioso, talvez o Trump, todos esperavam que ele pressionasse, será que pode pressionar o Zelensky de forma mais dura? Bom, aqui não vamos falar sobre a solução final da questão e coisas assim, que podem ser possíveis lá com os líderes iranianos. Bom, existem algumas formas de pressão, ele pode fazer alguma coisa ou ele não quer. Qual é a questão principal? Qual é o problema para o Trump? Não entendo por que ele não saiu disso tudo. Se não quer continuar, que saia. Talvez queira, mas não compreendo totalmente sua posição. Sair. Essa é uma medida extrema, mas as eleições de meio de mandato estão chegando. E se o Trump agora... Bom, vou te contar uma informação de como era um mês atrás, talvez 2. Se Trump pressionasse Zelensky publicamente com apoio do comitê, o derrotaria em 23 dias. Mas então democratas, parte do eleitorado e o mundo diriam: ele ficou do lado do Putin, pois a mídia já apresenta assim. Já dizem que o Trump apoia o Putin, você sabe. Na verdade, ele defende os interesses dos Estados Unidos, que é afastar Putin da China. Bem, essa é uma cadeia longa, mas agora outro caminho foi escolhido. Aquilo que eu te anunciei sobre o discurso do Trump Jr., já é o segundo discurso dele na última semana, é isso. Trump Jr. diz aquilo que por um motivo ou outro, o Trump Sr. não pode dizer na condição de presidente. Outras pessoas fazem o que precisa ser feito de forma mais discreta, e o Trump também tem esse histórico. Sabe, quando ele começa a te pressionar de imediato, basicamente ele te pressionou, conseguiu o que queria e depois te largou. E quando ele demora muito, como Maduro, que ficou dançando por 2 meses, até 2 semanas antes do sequestro. Quando ele te assusta por muito tempo, depois alivia a pressão, te assusta de novo, e nesse meio tempo sempre vai te chamar de cara legal. No final, espere por problemas. Então Zelensky, esse tempo que ele está adiando, na verdade só vai piorar a situação dele. E eu já quero tirar da cabeça das pessoas uma ideia que a mídia já colocou. Por algum motivo, disseram que Trump está perdendo as eleições de meio de mandato, que os republicanos vão perder com certeza. Também vão acontecer eventos interessantes na Hungria durante as eleições para primeiro-ministro na Hungria. Porque Orbán é o braço de Trump na Europa Oriental. E você perguntou sobre pressão, esses ônibus com ouro e dinheiro, com dinheiro vivo, que foram organizados, que aconteceram na Hungria, isso tudo faz parte de uma grande cadeia. Entendo, não foi o Orbán que decidiu sozinho, isso foi coordenado. O que Trump não pode fazer, Orbán faz, há material de sobra. O FBI tem tudo. Só que, entende, nesses casos é política. Política. Já existe há muito tempo, alguma coisa agora, mas eles vão publicar, vão fazer, alguma coisa eles vão fazer, não vão publicar, mas alguma coisa vão publicar quando for necessário. Não fique chateado, olha, faz 1 ano, já mais de 1 ano. Acho que internamente já perdi a esperança nisso. Bem, eu já penso em alguns acontecimentos externos. Não é que os Estados Unidos possam resolver alguma coisa aqui, acho que eles não podem resolver nada. Ou acha que eles não podem agir com firmeza? Você praticou esportes, trabalhou em negócios, se algo precisa ser resolvido, é resolvido, não se arrasta por anos. Bem, essa é a minha percepção. Quando falamos de questões mais simples, é preciso entender que se isso dura 1 ano, como você disse corretamente, então é uma questão muito difícil. Só não venha dizer que os Estados Unidos não podem pressionar. Isso é um ponto muito delicado. Se tudo aconteceu, entenda que Kushner, Witkoff são empresários, Trump é empresário. Ninguém duvida das capacidades dos Estados Unidos. Se em 1 ano nada mudou, é porque o jogo está difícil. Não precisa insistir aqui. Vou falar sobre outro tipo de pessoa que diz: sim, Zelensky superou, olha só, Zelensky acabou com Trump, sim, Zelensky não é ninguém. Mas por trás dele estão pessoas muito sérias, e é justamente pela investigação da USAID que estão chegando até elas. Que pessoas são essas? Me desculpe, pelo amor de Deus, que pessoas são essas? Partido Democrata, esquerda radical, Soros e Zelensky? Não foi assim que Zelensky foi recrutado, como se fosse escolhido para ser agente e destruir a Ucrânia. Foi mais algo situacional, não tão direto. Ele nem entrou com esse lema.
foi manipulado sem perceber e acabou se submetendo a eles. Depois ele se afastou deles de novo, mais ou menos um ano atrás, e agora ele está com eles de novo. Essas fotos, lembra, com Sternenko no escritório, com Zaluzhny, com Pritula, todos esses são seguidores dele. Soros, bem, Soros. Os sorosianos. Os sorosianos? Bem, os adeptos de Zelensky. Aham. Mas quem são os globalistas, afinal? Me explica. Bem, é um grupo de pessoas, digamos assim, muito influentes, que sob o pretexto do globalismo é como a ausência de fronteiras no mundo todo, explicando de forma simples. Eu mesmo sou a favor disso. Mas, sabe, com passaporte, com biografia verificada, de preferência com impressões digitais ou retina. E quando você entra num barco da tribo Tumbayumba e de repente você aparece na Espanha e aí você mata alguém, estupra e impõe seus costumes, eles sabiam que isso ia acontecer. Eles trazem para si um eleitorado, desestabilizando a situação. Também há interesses do Oriente Médio, especialmente na Grã-Bretanha, onde lordes são subornados, mas isso é um tema bem global. Resumindo, é assim que soa, os conservadores têm um ponto de vista diferente. Bom, a Europa, pelo que entendi, a maioria segue esse ponto de vista. Globalista, vamos chamar assim, né? Agora, né? Bom, sem contar a Hungria e o Fico, tirando eles, bom... Fico é um cara situacional. Ele não é um ator relevante, Fico não é um ator relevante, Orbán é um ator relevante, Fico não é um ator relevante, Navrojski é um ator relevante. Por isso, Polônia, Hungria e Itália são 3 países onde isso não existe. A Áustria é um país maravilhoso, onde, bem, digamos que tem algo só para constar. Na verdade, ela mantém firmemente sua posição. E a própria Finlândia também ainda resiste mais ou menos. Mas a França, a Espanha, a Alemanha, lá é um verdadeiro pesadelo. Por exemplo, Macron ou o primeiro-ministro da Inglaterra trabalham para alguém, são independentes ou já são indicados por alguém? Eles também são indicados. Eles se reúnem lá para essa missa sangrenta e escolhem, né? Não é sangrenta, mas é só... As pessoas me escrevem isso e eu pergunto, vocês estão malucos? Muito interessante, né? Entende, eu iria nessa. As pessoas não trabalham, esses capuzes pretos ou alguns brancos. Eles financiam certas empresas. Bom, olha, até nos Estados Unidos, Soros financia nas eleições. Tem o sistema eleitoral e promotores e juízes. Eles financiam promotores, juízes. Aqui, em tal estado, deve ser eleito tal juiz. E depois, esse juiz vai tomar decisões em favor dessas coisas ruins que aconteceram recentemente. Dos sodomitas, em favor deles, enfim, bom. Algo assim? Vamos chamá-los de cultura, tudo isso que promovem. Bem, claro, sinceramente, eu gosto que o Trump tenha afastado toda essa posição, tipo, todas essas anormalidades, isso é muito bom, de verdade. Bem, tudo isso meio que morreu, eles ficaram quietos, até na Ucrânia deram uma parada, acho que começaram a glorificar isso. E onde isso vai dar? 99% das pessoas não aceitam isso, no planeta inteiro, talvez até mais, essa é a minha opinião. Sinceramente, eles são assim mesmo, todos esses globalistas, como quiserem chamar Macron e outros lá também não. Entre eles também há desses... Eu não discrimino pessoas por orientação sexual. A questão é que, da mesma forma, eu não sou racista para não gostar. Não sei, depende da pessoa da África e do que ela faz. O mesmo vale para a comunidade. Entende? LGBT não é sobre sexo, nem sobre o que acontece na cama. É sobre política. E essas pessoas, uma minoria, mas muito ativa, muito específica, que é capaz de sair lá e na Europa, você sabe fazer o que fazem e o que precisam fazer. Clima, a mesma coisa. Esses aí sobre o clima, que estragam quadros, idiotas, pintam fontes históricas. Também percebo que na minha vida convivi, porque Odessa, lá o 7º quilómetro e coisas assim, convivi com sírios, pessoas maravilhosas, inteligentes, educadas e multilíngues. Eu não sei quem está correndo por aí na Europa, de que tribo vieram, de onde os trouxeram. Para mim é um mistério, pois todos da Síria com quem convivi são diferentes. Absolutamente. Eles são trabalhadores, eles, digamos, a fé deles, na verdade, fortalece eles, une eles, em muitos aspectos. Quem foi para a Europa? Sim, só quero dizer que não quero ofender ninguém, mas acho que não deveria haver propaganda. É isso aí. E é absurdo, de certa forma absurdo, que 99% das pessoas neste mundo não aceitem uma opinião como a minha.
Então é assim, olha, você mencionou um pouco, nesse sentido, eu também queria fazer essa pergunta. Olha, essa é a minha opinião. Como eu até falei em um vídeo, Zelensky, então, foi à Casa Branca naquela época, lá deu uma bronca no Trump, falou tudo isso, xingou eles ainda. Aliás, se bem me lembro, ele até xingou lá. Claro. No fim das contas, ele não sofreu nenhuma consequência por isso. De qualquer forma, ele acabou enganando o Donald Trump. Bom, é assim que eu vejo. Ele disse para ele. Enquanto isso, todos ficaram chocados, pelo que entendi, inclusive americanos, franceses e outros naquele momento. Por outro lado, de alguma forma, com algum tipo de intuição dele, como ele fez isso, eu não sei. Ele fez um acordo com o Putin, é o que eu acho, de alguma forma ele chegou a um consenso com ele, você há de concordar, ninguém atira nele, nada acontece, ele vai para algum lugar lá, para lugares onde nem se pode ficar, em todos esses lugares. Ou seja, ele acabou superando todo mundo, enganou todo mundo, seja o Zelensky, seja o Putin, seja o Trump, todos eles, como ele dizia... Sobre esse tipo de gente. E você acha que não é assim? O que você acha que não é assim? Eu não entendo. Já faz mais de um ano que ele enrola o Trump. Já expliquei que não se trata do Zelensky, e sim de quem o apoia. Aham, e o Putin é enganado há ainda mais tempo, já faz anos, nem sei quantos. No início da guerra parecia que queria fazer algo com ele, mas depois mudou de ideia. Mas ele fez algum tipo de acordo, ou como foi isso afinal? Olha, o que você acha com o Trump eu entendi, mas com o Putin, como ele fez um acordo na sua opinião? Bom, claro, nós não somos cidadãos russos e não temos conhecimento disso. Trump fez um acordo com Putin. Não, Zelensky, sim, Trump, meu Deus, então... Sobre o que ele fez acordo? Ele está vivo e saudável. Em Odessa somos bombardeados diariamente, mas nada acontece com Zelensky. É disso que estou falando. Eles têm algum tipo de acordo com Putin. Sei que esse acordo existia, mas não sei se ainda vale. Não presenciei pessoalmente. Nesses gabinetes. Eu, pessoalmente, só vejo o resultado. Desculpe, vou falar por mim. Odessa é bombardeada todos os dias. Ao mesmo tempo, Zelensky anda por lá e ri. Ele tira fotos nessas cidades. Você realmente acredita que ele esteve lá na linha de frente? Bem, então... Teve uma sessão de fotos lá? Ah, tanto faz, mesmo que por 5 minutos ele foi lá. Ou seja, com todo o poder de mísseis e afins da Rússia, eles não fazem nada com ele. Isso é um acordo bilateral. Você vê que não atacam, por exemplo, o Putin pode ser alcançado, você acha que ele pode chegar até o Putin? Não, eu estou dizendo, é um acordo bilateral. Não matar não só o Putin e o Zelensky, mas também outras pessoas que não devem ser mortas. Eles lutam entre si usando outras pessoas para lutar por eles, os dois, claro. Bom, é claro. Eles se acertaram, chegaram a um acordo e pronto, sim. Bem, é assim. Não é a primeira vez que isso acontece, claro, mas para nós, pode-se dizer, é uma guerra existencial. Não, eu vi porque não é a primeira vez que Estados Unidos e Israel atacam líderes do Irã. Como assim? Isso é real? Aliás, esses aí contra Israel, os Estados Unidos nem estão tão envolvidos. Eu acho que eles teriam atacado os Estados Unidos também, nem pensariam duas vezes, mas começaram a atacar Israel. Também, da última vez que teve outro conflito, uma escalada, eles mataram alguns, atingiram algum lugar em Israel, também acertaram lá de alguma forma. Todos nós ficamos presos nisso enquanto eles guerreiam. Bem... Exatamente. É isso. O principal das reclamações é... Eles não se arriscam, mas enviam pessoas despreparadas. Como você disse, não é uma guerra existencial. Veja, não é existencial. Muitas pessoas acreditaram nisso e até algumas na linha de frente não acham que estão lutando. Não, no começo realmente foi uma guerra existencial, pelo menos em uns 90%, mas desde o verão do ano passado, de 2022, com certeza não é mais. Mas ainda tem gente que acredita em grandes ideais, não considera existencial. Eles não percebem que há pessoas em escritórios planejando tudo, enquanto todos ao redor estão seguros. Quem ainda se importa com vocês, de qualquer lado? Na Rússia, por dinheiro, muitas namoradas dizem: vai para a frente de batalha, eu resolvo as coisas. É assim, não é? Bem, na Rússia é bem pesado. Pelo que vi, cortaram a internet. Foi isso? A última coisa que li, sim. Isso é um grande erro e até eu... Eu realmente não entendi nada disso. O que eles estão fazendo, para ser sincero, bem, tudo bem, é problema deles, para nós tanto faz. Me diga, por favor, eu também estava pensando nisso. Na minha opinião, acho que Donald Trump e Biden, quando Biden estava no poder, na época do Biden, a Ucrânia estava melhor. Em primeiro lugar, ele dava ajuda, dava de forma gratuita, ao contrário de todos esses nossos amigos, os chamados europeus.
Além disso, até nos bombardeios e na guerra era mais tranquilo, a Rússia não atacava tanto nem aterrorizava as cidades. Como você acha que isso aconteceu? Bem, Você simplesmente distorce tudo. Então, o Trump disse isso. Bombardeiem a Ucrânia com mais força ou foi a América? não, mas o que o Trump tem a ver com isso? Eu estou dizendo com quem é melhor para nós, não estou dizendo que o Trump, que ele disse que é melhor para nós, é que Só Trump, no mundo todo, quer e pode conduzir negociações de paz e parar o derramamento de sangue. o Biden dava dinheiro, Alimentava essa guerra. Biden permitiu essa guerra. E, inclusive, é sobre isso que vou falar hoje na minha live, onde vou mostrar o que disse o Trump Jr. Também há a questão de que Biden permitiu essa guerra e Biden, como chefe da administração Obama, permitiu a anexação da Crimeia e do Donbass. E gritavam: não atirem nos russos, porque eles queriam atrair Putin para uma armadilha, para que acontecesse tudo isso que está acontecendo agora, tipo, anexou, olha só, bandido! Por isso tudo começou e continuou. E hoje a Ucrânia está afogada em sangue. Aqui estão os esquerdistas, os globalistas, olha no que resultou, e na Ucrânia, aqueles que governavam só pediam dinheiro e permanecer no poder. Você acha que Zelensky é respeitado pelos globalistas? Eles não gostam dele. Não há outro tão louco quanto ele. Quem mais está disposto a jogar milhões de pessoas na fogueira bem no centro da Europa? Só alguém como Putin no seu próprio país, mas eu não considero a Rússia como Europa. Afinal, a maior parte está na Ásia, e aqui a situação é essa. Olha, a única coisa que eu quero dizer sobre isso é o seguinte: e se tivesse dado certo de ganhar, se fosse o Biden, talvez ele teria dado Tomahawks e aí teriam atingido a Rússia. Isso não é sério. Ganharem um festival nuclear. Bem, por quê? É assim mesmo. Espera, o Trump ganhou do Maduro, né? Tirou aquele da Venezuela e parece que acabou, ou ainda está acontecendo algo, não sei. O Maduro não tinha botão nuclear, sim. O principal é que falta liderança, só isso. Se ele desse os mísseis, se daria mal. Desculpa, talvez funcione, você sabe. Por que ainda não mataram o Putin? Tipo, alguém durante todo esse tempo, qualquer um... Entende? A segurança... Porque ele tem o botão nuclear. Porque se você tentar assassinar uma pessoa dessas, mesmo que seja só uma tentativa, esse botão pode ser apertado com uma probabilidade de uns 70 a 80%. E todos nos serviços secretos, no mundo inteiro, sabem disso. E quando o Maduro é só um idiota que tem muito petróleo em casa e assim por diante, ele se meteu em encrenca. Mas até mesmo essa operação, ela parece fácil. Lá, bateu a hora e pronto, pegaram. Lá, usaram inteligência artificial e um planejamento avançado, algo acessível talvez a apenas 2 ou 3 agências ou unidades de inteligência no mundo. Por isso é assim. Desculpa, por favor, tenho um amigo de Odessa que te segue e pediu para eu te fazer uma pergunta. Posso? Claro, você não se importa porque ele disse que te assiste. E isso... Ele escreveu: prezado Denis, vou ler para ficar, digamos assim, sim, para não distorcer nada. Hehe. Prezado Denis, por que você sempre vive justificando o Trump? Como exemplo, quando o ICE faz... bem, ICE é aquela polícia verde sobre a qual conversamos, TCK, ou como vocês chamam aí, algo assim, na minha opinião, parecido, então faz o que quer, abusa do poder. Você diz que armaram para o Trump... Toda a sua retórica é exatamente igual à dos fãs do Zelensky e do Putin. Armaram para o czar. Essa é a essência. Ou seja, ele compara dizendo que vocês, pelo que entendi, não veem problema quando algo acontece nos Estados Unidos. Então, eu entendi nas transmissões ao vivo... Eu entendi. 2 ou 3 vezes, eu falei nas transmissões ao vivo sobre 2 erros, na minha opinião, que o Trump cometeu. Aparentemente, meu apoiador perdeu essas transmissões. Já falei sobre o ICE há muito tempo e mencionei isso na rádio canadense. Eu disse que a motivação para criar esse serviço é compreensível e correta, mas as ações ultrapassaram os limites porque isso foi liderado por uma tal de Kristi Noem. Uma mulher que gostava muito, gosta de estar bem arrumada, que às 6 da manhã saía com caras musculosos, com fuzis, para operações, com o cabelo arrumado, unhas feitas, de jeans e posava para fotos. Entende? Era uma estratégia de marketing para conquistar cargos. Depois investigaram. Ela queria até um avião particular. Pessoas assim existem em todo lugar. Ela conseguiu entrar lá. Depois foi liderada por um cara estranho, que era o chefe do AIS. E, na verdade, quem lidera esses serviços no mundo, em qualquer país?
Também acontece exagero. Hoje, Todos entenderam, infelizmente, agora vamos em frente. Sobre a comparação com o TTSK, não é uma comparação correta. A ICE lida com cidadãos dos Estados Unidos, a ICE lida com estrangeiros, enquanto os centros de recrutamento colocam o próprio povo contra o próprio povo. Isso é uma grande diferença, uma grande diferença. O segundo erro, na minha opinião, é que não temos todas as informações. Não sabemos tudo. É exatamente o que discutimos. Ainda assim, com Zelensky era preciso trabalhar desde o início, pelo menos como está sendo feito agora. E a equipe do Trump tinha desde o começo uma estratégia de abordagem empresarial, de propor negócios para Zelensky e para Putin. Putin até concordou parcialmente, mas Zelensky recusou, dizendo: "Esse tipo de negócio não me interessa, guerra é o meu negócio." Mas o Trump não garantiu isso para ele. Entende qual que é a questão? Já os globalistas garantem poder e garantias pessoais de segurança para ele. Recusaram-se a dar o GIU para o Zelensky. entendi. Obrigado pela resposta. Meu amigo me escreveu isso ontem e hoje e pediu para eu escrever, por favor. Sobre o rádio, eu não sei. Você faz alguns programas lá, ainda no rádio, sim, separado para a Nene. É uma rádio canadense. Eles têm uma frequência FM no Canadá e lá em uma parte dos Estados Unidos. Eu vi uma vez lá uma mulher e um homem sentados juntos. Acho que sim, é isso. Aham, pronto. Eu vi, entendi, tudo bem. Então, parece que a esperança é meio duvidosa. Agora vou fazer perguntas meio sem esperança. O que você acha se acreditar nisso, por exemplo, se o Putin morrer amanhã, algo assim, afinal todos nós vamos morrer porque todos somos mortais, não tem como fugir disso. O que você acha? Vai parar? Essa guerra é para nós? Bem, saída, esperança. Lembra quando diziam que Putin tinha câncer, que iria morrer em breve e tudo acabaria? Vale a pena esperar por isso ou nada mudará na Rússia? O que acha? Entendi. Vai mudar depois da morte do Putin ou depois que o Putin sair do poder? Com certeza sim, mas esperar a morte do Putin é uma ideia ingênua e até boba, chega a ser engraçada. Não recomendo que ninguém faça isso, é simplesmente burrice, entende? Burrice. E as pessoas foram levadas a pensar assim: é burrice contar com alguma doença. Putin, que contavam essas coisas, isso é pura burrice. Acreditar no colapso da Rússia em 20 partes, isso é burrice, é propaganda. E repito, muita gente nossa caiu nessa. Isso não é uma conversa séria. Entende? Se nos Estados Unidos eles pensassem: vamos esperar, o Putin vai morrer, a Rússia vai se desfazer e só então recuperar a Crimeia. Então, aqui nem conversam direito. Simplesmente surge a pergunta: e se não se desfizer e se não morrer, o que vai acontecer então? É assim que pessoas sérias pensam. Mas aqui, sim, nem tudo acontece. Entendem que isso é só propaganda para idiotas. Você simplesmente acha que é propaganda, um elemento de propaganda. Mas você pensa no sentido de que, se Putin sair do poder, morrer, sei lá o que vai acontecer com ele. O poder lá é tão centralizado, focado em uma pessoa só. E aí, digamos, chega outro Ivan Ivanovich, e ele vai estar lá, vai ser outra coisa, ou pode até ser pior. Me disseram que, embora eu não conheça russos diretamente, quem já conversou com eles afirma que Putin é visto como bom e gentil. E quando chegar, digamos, alguma outra figura qualquer, ou sei lá quem, eles ainda têm alguns outros figuras lá, e eles... Tipo, eles vão aprontar... vai ficar 100 vezes pior, vão começar a disparar mísseis Oreshnik. Isso é propaganda também. Isso também é propaganda. Posso afirmar que o próximo presidente da Rússia será bem diferente e ninguém repetirá o erro cometido com Putin. E no círculo do Putin há pessoas que entendem tudo perfeitamente, ouve e assim por diante. Olha, veja, Taras, nos comentários várias vezes, essa é uma pergunta meio que da audiência, vários comentários. Preciso elogiar o Trump para não ser expulso dos Estados Unidos, mas quero acalmar. Não vou ser expulso. Isso é o principal. Depois, cheguei nos Estados Unidos quando Biden era presidente e o critiquei desde o início. Durante toda a campanha eleitoral, apoiei o Trump. É isso, entende? O problema dos idiotas soviéticos é que eles acham que a lei nos Estados Unidos não funciona, assim como não funciona na Ucrânia ou na Rússia. Isso é antipatia pessoal contra mim. E você trabalha para isso? Como é que são os serviços secretos aí? Tem a CIA, o FBI, o que mais vocês têm? Claro, trabalha para todos ao mesmo tempo. E como é que eles te recrutaram? Me diga, você é agente da KGB? Isso é do Ermak? Perguntaram. Eu lembro, e você trabalha para alguém, para o Putin? Ele respondeu, não. Tudo bem, próxima pergunta. Os doces aí são gostosos, você gosta? É assim mesmo. Lágrimas você, Komarova, ou como aquele cara que fazia perguntas para o Ermak. Ele perguntava, ele diz, não, bom, sim.
Bom, é isso, ninguém vai falar a verdade. Entendi. Isso foi uma piada. Então, o que vem a seguir? Estou curioso, sabe qual é a pergunta? Não tenho para quem perguntar, perguntaria a alguém da Federação Russa, mas não conheço ninguém assim. Para ser sincero, qual é o ponto, afinal? Qual é o objetivo? O que o Putin quer? Eu mesmo não entendo. Eles dizem que estão lutando contra algum regime, mas ao mesmo tempo eles poupam esse próprio regime, não atiram nele, atiram nas cidades, atiram nas pessoas. Aquele pesadelo no Donbás, o que está acontecendo lá é terra arrasada. Me desculpe, eu conversei com uma mulher de 88 anos, ela ainda lembra daquela guerra, ela disse que nem com os alemães era assim. Ela disse que a linha de frente passou por lá, eles foram embora, e que a linha de frente passou 2 vezes pela região dela, e não era assim. Ela disse que nem os alemães mexiam tanto com as pessoas, não faziam isso com ninguém. Apesar de tudo, sempre nos ensinaram que lá era assim mesmo, que realmente acontecia isso e que havia crimes, ninguém nega isso. O regime que havia era ruim, mas agora está pior. Ouço isso das pessoas que sobreviveram. Qual o sentido disso? No que você acha? Qual o sentido disso? Putin quer mostrar ao Ocidente que é importante e ficou ofendido quando não foi levado a sério no início de seu mandato. E agora ele alcançou certos resultados econômicos. Ele está se vingando, Popo. Além disso, ele esfregou na cara desses aí, mostrando como eles são idiotas. Em especial, na União Europeia, certos líderes europeus. Eles financiaram Putin, sobre o que eu já falei várias vezes, 330 bilhões de euros em recursos energéticos nos últimos 3 anos, entende? Depois ele lançou drones contra eles, que não conseguiam derrubar e já estavam assustados com 3 drones de casamento do Putin. É assim que a KGB age, entende? E sabe por quê, Taras? Não por serem burros ou idiotas, mas por não calcularem ou lerem direito. Muitos foram subornados. Entende? Muitos europeus pegaram dinheiro e teve lobby legal e lobby ilegal. Simplesmente compraram mesmo. E eles então ficam dependentes dele. Hoje em dia, muito mesmo, claro. E sempre era aquela coisa de ser bonzinho, ou tipo, vamos lá, vamos ver, vamos esperar, e depois, como por exemplo, o Schroeder. Para onde ele foi? Para o conselho de supervisão, é assim que funciona. Muita coisa acontece por baixo dos panos, você nem imagina. Está tudo envolvido, de esportes como futebol a outras áreas. É uma enorme cadeia onde é só grana, 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 grana. Ou seja, basicamente, ele pega dinheiro deles pelos recursos e depois devolve esse dinheiro para eles como algum tipo de suborno. Falando de forma simples, acho que até esse dinheiro... Partes e outros. Por exemplo, o FSB acumulou muita criptomoeda quando todo esse assunto começou. E essa criptomoeda, obviamente, não é registrada em lugar nenhum. Isso, no geral, é simplesmente uma máquina enorme. E realmente, a escola soviética da KGB, não podemos dizer que é uma escola fraca. Ela realmente funciona. E agora temos que levar isso em consideração. Você imagina. O grande erro foi permitir que um homem da KGB chegasse ao poder. Todos os serviços secretos perceberam isso e subestimaram. Assim como os oligarcas russos, como Berezovsky ou Guzinski disseram, achávamos que Putin era superdemocrata, pois não mostrava ambição, típico de um agente da KGB. Ele é discreto, calmo, diz que não precisa de muito, mas de repente já está bombardeando metade do mundo. Ou seja, simplesmente o subestimaram, você acha? Bom, claro. E depois começou a subornar. O que ele quer de nós? O que ele quer da Ucrânia? Bem, ele entende a história, você sabe, do jeito que ele ensina nas aulas de história, ele entende a história do jeito dele. Em segundo lugar, ele está impregnado dessa ideologia, ele realmente considera a Ucrânia parte da Rússia. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, sobre o qual falei, é junto com o Ocidente. Mas se ele acha que somos um só povo, por que mata tanta gente? Não entendo isso. Os russos sempre lutaram desse jeito. Eu tentei descobrir isso com meus amigos, como você diz, pró-russos durante as transmissões, mas eles não conseguem me dar nenhuma resposta decente sobre esse assunto, então eu também... A Rússia sempre luta assim. Aham, ou seja, não ligam para as perdas de nenhum dos lados. Além disso, de certa forma, é uma vingança. Lá, Medvedchuk convenceu Putin de que, com certeza, em Kharkiv e Odessa, eles seriam recebidos com flores. E também em algumas outras cidades, em Kherson e Zaporizhzhia, seriam recebidos com flores. Obrigado, libertadores, esperávamos vocês há muito, quase até em Kiev, mas não foi bem assim.
E repare, sinceramente, vão dizer que eu estou do lado da Rússia, que estou elogiando o Putin, mas olha só, Putin, repare, ele nunca abandona seus comparsas, não sei, aliados, companheiros, ele não deixa ninguém para trás, repare nisso. Ele pegou esse Medvedchuk, não sei para que ele precisa dele, pegou também mais alguém, aquele lá da Síria, sim, estou falando certo, pegou o nosso Yanukovych, sim, pegou o nosso querido Yanukovych quando estava com Lukashenko. Lembra antes da guerra, né, aquele movimento que eles tiveram lá, aquela revolução ou algo assim, isso mesmo. Lembra, ele salvou o Batka, tirou ele de lá, dizem que ele deu dinheiro e também, não sei, tinham tropas lá. Não vou mentir, esse país também. Ou seja, o Putin, pelo visto, não abandona seus aliados, ou o que você acha, ele tem algum tipo de princípio próprio? Bem, ele participou de tudo isso, acho que o FSB esteve envolvido pessoalmente para colocar Lukashenko em uma situação difícil, sem chance de resistir. Porque muitos pensam que Lukashenko é realmente um grande admirador da Rússia. não, de jeito nenhum. Ele tentou manter sua própria linha tanto quanto pôde, dentro da sua concepção e compreensão de vida, e isso o levou a essa situação. Mas tem outra notícia agora. As chaves de Belarus, depois de Lukashenko, esse é definitivamente o último mandato dele, estão em aberto, e a Rússia ainda vai ter que suar para conseguir essas chaves. E Lukashenko vai chegar em breve aos Estados Unidos. A Tikhanovskaya vai estar em Mar-a-Lago, é isso? Não. Não, isso é estranho, especialmente o marido dela, isso é realmente estranho. Eu tenho uma teoria de que o Lukashenko o libertou de propósito, esse marido, para envergonhar. Bem, Faz sentido, ele também está lá. devia saber das capacidades mentais dele e o deixou ir. E diz, olha só que pessoa maravilhosa, anda por aí, é sensato, de paletó, fala alguma coisa, conta histórias, viaja pelos vilarejos, como ele gosta. Eu percebi e até de lá soltou, diz bem, provavelmente até mesmo aos meus olhos. Então parece que Lukashenko é melhor bem, parece mais inteligente, mais sensato do que aquele que corria atrás de relógios, juntava dinheiro para si ou achava dinheiro. Sim, Eu acho que, em parte, essa também foi uma motivação, mas acredite em mim, sabe? As pessoas sempre confundem os Estados Unidos com os Estados Unidos. O que você fala dos Tikhanovskis é coisa dos Estados Unidos, é seleção negativa. Veja os representantes dos Estados Unidos na Ucrânia. Timofei Milovanov, bem, todos esses aí, a mesma Sviridenko, Sternenko, Pritula. Isso, na sua opinião, foi algum tipo de seleção entre pessoas sérias. ou negativa. Talvez tenha sido algum tipo de seleção negativa. Seleção negativa exige um psicotipo específico e pessoas preparadas para tudo, além de outros fatores. E me diz, por favor, Denis, sabe o que me deixa chateado em tudo isso, pessoalmente? Olha, então, os Estados Unidos vieram para a Ucrânia? Não vou comentar quem era o presidente, para mim não faz diferença. Continuamos na mesma merda. Desculpa, mas falo como vejo. Olha, foi assim, eles vieram, brincaram um pouco aqui, como no Afeganistão, e agora fugiram. É assim que eu vejo. Espera, não entendi. Como os Estados Unidos vieram para a Ucrânia? Bom, como através de todos desses aí, como você disse, Pritul, todos os outros, eles agitavam tudo. O Zaid não é os Estados Unidos. O Zaid não é os Estados Unidos. Bom, É um certo clã. qual é o ponto para mim, pessoalmente, como cidadão da Ucrânia? Que no final das contas nós éramos amigos dos Estados Unidos, é isso que eu entendo? O Biden sempre vinha e cumprimentava o Zelensky. Antes, o Zelensky visitava lá na época do Trump, que ainda era presidente. Nosso Zelensky é presidente eterno, antes dele teve o Poroshenko e assim por diante. Sim, tínhamos boas relações com eles e ruins com a Rússia. Acho que essa amizade com os Estados Unidos nos prejudicou, eles nos abandonaram como naquela situação. Por que eu estava falando com você sobre o ex-presidente dos Estados Unidos então? Ou seja, eles ajudavam, aí veio o Trump, disse que se dane, não vamos ajudar em nada, vamos assinar alguma coisa, não vamos assinar nada. Eles nos traíram, entregaram tudo para a Rússia e agora estão nos matando aqui. Você tem 1 milhão de inscritos. Você simplesmente não tem o direito de contar essas coisas tão primitivas para as pessoas, contaminando elas com esse tipo de pensamento primitivo. Eu tirei essa ideia do Gennady Balashov, vou ser honesto, não obrigado a ele estava conversando com algum americano seu lá, e ele na verdade falava de forma mais dura, eu estou falando de maneira mais educada. Não vou discutir isso agora. Sei da situação do Gennady nos últimos anos e ele já faleceu. Não estamos falando dele, pelo contrário, sobre Gennady Balashov, só 2 palavras. Eu o respeito, votei nele e sempre tive uma opinião positiva enquanto ele estava vivo. Meu Deus. Eu também. Respondendo à sua pergunta, obrigado. Temos uma audiência e devemos explicar as coisas, não levá-las ao pensamento primitivo. Então, eu estou explicando. A USAID é uma organização dirigida por pessoas do Soros,
que de forma fraudulenta, inclusive, como vou contar hoje na transmissão, como conta o Trump Jr. A inteligência dos Estados Unidos documentou tudo como eles atuaram na Ucrânia. É importante ressaltar, não é que a América, com alguém lá sozinho, tenha decidido tudo e por isso a América seja ruim. São pessoas daqui que aproveitam o sistema e grandes quantias de dinheiro. Precisamos explicar isso. Não podemos dizer que é a América. A atual e a sob Biden são diferentes. Ou seja, ela parece instável, mas na verdade ela é estável. É mais estável do que todas, na verdade mais estável do que todas. Acontece porque Putin é sempre o mesmo, ele gosta do Lukashenko, ou de quem quer que ele goste, quem são os amigos dele, esse Medvedchuk, e só. Nos Estados Unidos, hoje há um presidente, amanhã outro, e nós ficamos nessa situação. Eu já te disse, isso depende de qual tese você quer passar para as pessoas. Você quer não quero passar nenhuma tese. Como assim? Você fala, lá os Estados Unidos, aqui a Rússia. Se para você a Rússia é estável, sim, lá é estável, uma ditadura estável. Para alguns, isso serve sem dúvida. Lá é uma ditadura estável, com regras estáveis. Evite política. Você pode até fazer negócios lá, mas jamais se envolva com política. E em princípio, você pode de alguma forma existir. Se bem, de repente, você não estiver na hora errada e no lugar errado, essa é a única exceção, mas em geral, pode existir. Já na Ucrânia, agora, é uma ditadura sem qualquer regra. Por exemplo, com Lukashenko, lá existem suas próprias regras, mas lá é um Estado socialista. Então é isso. Temos que explicar que tudo é muito complexo, não banal. Dizem que lá é estável e ótimo, mas se buscarmos estabilidade assim, acabaremos como a Coreia do Norte, que é super estável. Me parece que foi o Putin que foi lá e destacou esses pontos sobre o desligamento da internet. Ele foi, e depois começaram a desligar a internet na Rússia. Tenho a impressão de que com essas decisões já tem alguém dentro da própria KGB trabalhando contra o Putin. Porque mesmo do ponto de vista da filosofia do Putin, como eu entendo, isso é um erro enorme. Tudo certo, assim se fala a Federação Russa. Hoje vocês terão uma transmissão ao vivo, amigos. Sim. Sim, eu coloquei o QR Code do canal do Denis para todo mundo ver. Se alguém ainda não é inscrito, inscreva-se. O link também está na descrição, então acessem esse canal e se inscrevam. Mas vai ter algumas coisas secretas, eu nem vou perguntar isso de propósito, para deixar um pouco de mistério. E para que vocês depois acessem o canal do Denis e assistam também, porque eu acho que vai ser interessante, com certeza eu também vou assistir. Então é isso, inscrevam-se. Muito obrigado, Denis. Eu só queria entender, do ponto de vista de uma pessoa que mora nos Estados Unidos, como tudo acontece depois. Olha, eu tenho uma pergunta. Você está tranquilo de tempo? Sim. Sim. Tem, é que eu ainda tenho muitas perguntas. Você tem tempo? Tem tempo. Tem, só que se você estiver com pressa, fala, não precisa ter vergonha. A gente encurta para outra vez, então a gente remarca. Olha, qual é a essência desses 90 bilhões? Hoje eu vi, houve uma declaração. Bom, você entende do que estou falando, né, que deveriam ter dado, mas o amigo Orbán cortou isso, obrigado, com prazer, e hoje já falou a Kaja Kallas. Antes ela dizia que tudo ficaria bem, agora fala que vai piorar e talvez nem deem. Ou seja, no final acabei escolhendo as piores opções para mim, foi realmente a queda de tudo. O que acha que vai acontecer se não derem esse dinheiro? Obrigado, entende? Podem não dar os 90 bilhões, como disse Kaja Kallas, mas podem dar menos, encontrar algum outro jeito. Taras, vão dar 30 bilhões, 90 ou zero. Tudo isso no final vai levar à mesma coisa, ao colapso do Estado, a decisões muito ruins e ao enfraquecimento da posição nas negociações. Quando houver menos pessoas e territórios, é só isso. O paciente está morto e trazer um cilindro de oxigênio maior ou menor não mudará isso. No fim, ao desligar, a Ucrânia estará falida. Quando Zelensky diz que já podem proteger outros países e são grandes jogadores geopolíticos, isso é engraçado. Sem ter nada nas mãos, não dá para fazer esse tipo de declaração sobre um Estado, entende? Isso é um absurdo. Entende? Estou apoiando agora Viktor Orbán, mas não moro na Hungria e não preciso avaliá-lo como se fosse escolhê-lo na Ucrânia. Mas eu não preciso saber exatamente quem é o concorrente dele. Eu apoiaria outra pessoa, mas quem é o concorrente dele? Alguém logo vai se curvar diante de Kaja Kallas ou da Úrsula e ainda vai surgir mais um amigo do Zelensky num país vizinho. Pra quê? Uma pessoa mostrou ao mundo inteiro a mobilização. Uma pessoa, quero dizer, um líder mundial. Uma pessoa diz, quem é você? Zelensky parou esses ônibus cheios de dinheiro, entende? Preciso ser contra ele para colocarem um amigo dele ou o próprio Zelensky. Se ele estivesse conduzindo o país bem, eu só elogiaria, nem teria ido embora. Mas qual o real sentido disso tudo?
Se eu tivesse uma vida tranquila, poderia fazer negócios em paz e ter liberdade de expressão sem problemas. Mas ele tirou tudo isso, entende? E mergulhou o país na escuridão e nega isso descaradamente e teimosamente. É isso, junto com sua quadrilha de bandidos. Entendi, mas ainda assim você não respondeu totalmente. Acha que mesmo sem receber agora, eles vão se virar e continuar a guerra? Se sim, olha, se não houver nenhum acordo, agora o Trump não pressionou a União Europeia. Quando eles simplesmente começam a sabotar o Zelensky silenciosamente e dizem tipo, acabou, não tem mais dinheiro, aí eu acho que sim, eles vão liberar um pouco menos de dinheiro, depois mais um pouco, e vão manter ele nessa dependência. Se esse acordo, desconhecido por eles, for fechado, Zelensky estará acabado e traído pelos próprios parceiros. Como discutimos, esses falcões de guerra europeus agora é muito vantajoso para a Europa, pois está em situação lamentável. Para eles, é melhor evitar conflito com Trump, que agora também tem influência até sobre a OTAN. A continuação é clara. Queridos amigos, vou pedir um grande favor para vocês. Deixem um like na live. Denis sempre fala nas transmissões que assisto para deixar um like, pois isso ajuda a divulgar a live. Por favor, deixem o like. Denis, o que mais eu queria discutir? É uma questão muito interessante para mim. Muitos espectadores me escreveram sobre isso, mas eu não falei muito sobre esse assunto. O que está acontecendo com o Irã, afinal, para onde isso está indo, por que o Trump começou essa operação militar lá e assim por diante. Tudo pode acabar amanhã com paz total ou com uma operação terrestre dos Estados Unidos. Esse também é o estilo do Trump, que muitos não entendem nem sabem o que esperar dele. Eu tendo mais para uma operação terrestre, porque, bem, do jeito que o Irã conduz as coisas, isso deve acabar assim. Sobre o objetivo da operação, então o objetivo da operação é privar a Rússia de recursos e principalmente a China. Primeiro a China. O Irã fornecia petróleo barato para lá, o que é positivo. O maior inimigo geopolítico do mundo livre é esse, o alvo principal. Espera, desculpa, quem é o principal inimigo, a China ou o Irã? China. China, aham. O Irã também é inimigo, mas não possui os recursos da China. Desculpe por ter traduzido dada... Então, isso coincidiu com os objetivos de Israel. O Irã, na verdade, sonha em destruir não o Netanyahu pessoalmente, mas Israel inteiro. Essa é uma grande diferença. Por isso Israel age de forma preventiva, como pode, dentro de suas possibilidades. Esse objetivo coincidiu, eles se uniram aos Estados Unidos e deram esse golpe, destruindo, como você corretamente observou, a liderança e não as pessoas, sem sair atirando para todo lado, destruíram a liderança. É isso. O processo e o bombardeio à infraestrutura continuam. E você acha, aonde tudo isso vai levar? Globalmente? Vai haver uma terceira guerra mundial? Vai ter alguma coisa assim? Ela já está acontecendo. Na Ucrânia está acontecendo a terceira guerra mundial. Essa terceira guerra mundial é híbrida. Ela não é como... Não dá para julgar pela terceira guerra mundial como foi na primeira e na segunda, com frentes. Essas frentes ocorrem como no primeiro ataque. Ali explodiu, é uma guerra híbrida, um ataque cibernético. Não é como na Segunda Guerra Mundial, com todos contra todos. Já está acontecendo. Sobre o banal... Vou lembrar, muitos telespectadores me escrevem e me referi a eles sobre as perguntas. Isso está relacionado simplesmente à tomada de campos de petróleo para pegá-los, e os Estados Unidos estão novamente pegando o petróleo lá, pegando os recursos. Os outros estão certos. Tirar os recursos da China, das pessoas que querem colocar tudo sob uma ditadura, destruir o mundo livre, colocar nas mãos do mundo livre. Está absolutamente certo, está ou nas mãos dos mocinhos ou nas mãos dos bandidos. Alguém com uma arma protege as pessoas e alguém atira nelas, mas sempre tem alguém com uma arma nas mãos. É assim que o mundo funciona e quem vive em sua própria matriz precisa aceitar. Mas esse é um ponto, o problema é outro. Parte das pessoas que vivem sob uma ditadura, por exemplo, os russos, sonham que o mundo inteiro marche em formação. Quando eles veem uma pessoa livre, como eu, isso os incomoda profundamente. E parte das pessoas na Ucrânia também querem que todo mundo rapidamente se cale e seja como todo mundo. Os russos desejam que o Irã não seja ameaçado e questionam por que o Irã não pode ter armas nucleares, mas Israel pode. Esse é mais um de seus argumentos. Aliás, essas armas nucleares, isso foi uma das razões para a guerra, procuravam armas nucleares, né? O programa nuclear do Irã, que avançava rapidamente. E se era para eles fazerem a bomba ou já tinham feito, não entendo. Já tinham feito, continuando? Continuando. E o que eles fariam com ela? Ninguém atira. Teriam caído sobre Israel?
Você acredita nessa história? Claro, já que eles têm uma política estatal aberta, precisamos destruir, apagar Israel da face da terra. Isso é aberto, não é escondido. Lá tinham algumas suposições, eles colocaram um cronômetro com horas até o momento em que iriam atacar Israel. Vi um vídeo deles mostrando alguém voando em um avião KVS, atirando com fuzil e derrubando caças. Eles são assim mesmo por lá. Eles gostam de inteligência artificial, isso aí é tudo para vocês, mas nem todos lá são assim. Eu já percebi isso conversando com alguns deles. Eles gostam de efeitos bonitos, de criar esses efeitos especiais. Sim. Então, o que você acha sobre essa operação especial? Vai ter uma operação terrestre, na sua opinião, ou ainda não dá para saber? Olha, na minha opinião pessoal, eu tenho uns 80% de certeza que sim. Uma semana atrás eu tinha 90% de certeza, hoje é 80%, mas ainda acho que vai acontecer. Qual o problema com o Trump? Não é lá mesmo? Parece que mataram um e outro. Não acompanhei muito, não fiquei por dentro. Me preocupo mais com a Ucrânia do que com o Irã, sem querer ofender ninguém. E qual é o sentido? Mataram aquele, mataram esse. Não, eles não são capazes de negociar, ou tem alguma linha assim, ou qual é o sentido disso tudo? Olha, o objetivo era destruir essa estrutura do CGRI, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. E quando mataram o Khamenei, o principal deles, nomearam o segundo, mataram o terceiro. Agora, o filho dele foi gravemente ferido lá. Mas a estrutura acabou sendo tão poderosa e resistente que não desmoronou. Ela tem problemas, funciona de forma clandestina, mas ainda assim funciona como o Partido Comunista. Algo meio figurado, assim. Sim, só que com métodos mais enérgicos. E mesmo se matar o secretário-geral, tipo, eliminar aquele cara, eles só colocam outro no lugar. E isso não resolve nada, mesmo que mate todos eles, tipo uns 20. Lá eu fiz, Israel, alguém publicou, mataram muitos desses caras. Líderes. E isso meio que não influencia em nada. Acontece que não é como aqui na Federação Russa, onde tudo depende de uma pessoa só. Mas é outra estrutura, outro tipo, filosofia, religião, tudo diferente. Olha, Taras, é uma estrutura política muito estável. O Irã tem 27 cidades subterrâneas, essa é a dificuldade, assim como na faixa de Gaza, entende? São cidades subterrâneas, isso é muito sério. Bem, as montanhas, aquelas montanhas lá, elas escondem sim nas montanhas. Você não vai conseguir nada com eles. Pelo que entendi, só com operação terrestre, ou seja, infantaria, o que implica grandes perdas. Por isso Israel sofreu tanto tempo lá, pois não é como Zelensky ou Putin. Mais 100 mil, sim. Mais 200 mil, sim. As mulheres ainda vão ter mais filhos. Israel tem uma abordagem diferente, não tem população suficiente para esse tipo de operação. Mesmo com 350 milhões nos Estados Unidos, ninguém é enviado à força para qualquer lugar. Mesmo se houvesse, não jogariam assim. Então agora estamos esperando para ver o que Donald Trump vai decidir. Ele decide tudo, será? Com base em uma enorme quantidade de informações. E eles podem simplesmente se afastar agora, dizer paz, amizade e se acalmar e ir embora. Eles podem agora chegar a um acordo com o chefe do parlamento iraniano para a cooperação, para algumas outras condições muito sérias, aquelas que seriam vantajosas para Israel. E sim, em princípio, cooperar para eles é muito difícil. Pelo que entendi, lá existe uma liderança religiosa. E essa liderança é como a nossa, mas lá é dividida, sim, no Irã. Lá o sistema é muito complicado. Lá há um sistema que não entendemos. Aqui temos presidente e lógica. Taraz está em todo lugar, tanto na Ucrânia, quanto na Rússia e no Irã. Se o povo não se levanta sozinho, não apoia determinado momento, tudo o que acontece, então uma força externa com certeza não vai fazer mais do que esse povo. Isso é raro, na maioria das vezes não acontece. Se o povo do Irã se levantasse hoje, claro, sob mísseis, é fácil falar, mas difícil agir. Mas se isso de alguma forma se transformasse em mais ações civis, então claro, ninguém iria parar. Com certeza, aí esse poder não conseguiria segurar. Mas entendo as pessoas, saíram, mataram 40 mil manifestantes, sem problema. Quem não foi morto lá, foi fuzilado ou enforcaram um lutador. É assim que funciona. Irã? Bem, muitos gostam disso no espaço pós-soviético. O que você acha? Muitos apoiam o Irã? Sim, bem, aqui, claro. Todos os russos certamente apoiam. Drones iranianos estão sendo lançados contra eles. Eles dizem, por que se meter com o Irã? É um bom país.
Minha opinião, por que se meter lá? Até o fim, obrigado pela explicação, entendi. Em relação à China, isso tudo é besteira, eu só sinto pena das pessoas, é assim que eu penso. E eu, por acaso, sou contra o povo do Irã? Olha, o Netanyahu mesmo diz: eu não sou contra o povo do Irã, não temos nada contra eles, a questão não é o povo do Irã. E o Trump também não é contra o povo do Irã. Putin também fala assim, essa é a frase favorita deles. Você sempre fala do Putin, da Rússia, dos outros. Na Ucrânia pode haver ilegalidade, mas nos Estados Unidos não é assim. Os países diferem porque tudo é organizado de forma distinta. Alguns têm sucesso, outros não. Se você encontra um idiota na vida, sabe que ele é um idiota. O mesmo vale para um país. Sabe, é uma pergunta interessante, tudo bem, muito obrigado mesmo. Eu queria comentar sobre a apresentação na Rada Suprema, onde o ministro da Economia, Marchenko, falou: esse sujeito é um canalha raro. Foi isso que me fez lembrar dele de antes da guerra. Eu já faço vídeos sobre os FOPs e temas assim há mais de 10 anos. Ele já falava disso antes da guerra. Ele afirmava ser necessário checar todos os ucranianos e a origem de seu dinheiro. Tipo, em 1995, onde você comprou... Se a gente não tinha idade, nossos pais, digamos assim, compraram um apartamento em 1996. Ou seja, por que não tem comprovante de renda? Quer dizer, ele contava umas coisas absurdas, tipo você. Mas uma coisa é quando algum idiota fala isso, outra é quando o próprio ministro fala e diz que é preciso fazer. Ele disse que quer dar uma solução final à questão dos FOPs, ele falou isso diretamente na Rada Suprema. Eu, como alguém que entende um pouco de história, vejo que isso é assim. Adolf Hitler mencionava a solução final em relação aos judeus. Você conhece essa expressão? Bom, claro. Claro. Quando ouvi isso, pensei, caramba, ele falou que era preciso resolver essa questão com eles de vez e estamos chegando ao terceiro bloco. Certo, sobre economia, o que você acha dessas leis todas? Sobre isso, eu conheço seus vídeos, assisti e entendo mais ou menos sua posição. Sobre a introdução do IVA para os FOPs, essas encomendas, 150 euros, não 150 euros, eu encaro isso com certa tranquilidade, mas o mais importante é a introdução desse IVA para os FOPs. Para que serve isso? A que isso vai levar? Você trabalhou nisso, sabe até melhor do que eu? Como posso te dizer de imediato, você não deveria ignorar a questão das encomendas. Ficar tranquilo com isso, não dá para ficar tranquilo quando estão infringindo seus direitos, nenhuma coisa e nenhuma encomenda. Isso é um elemento muito importante. Isso não tem a ver com o sucesso do Estado, mas sim com o fato de que grandes corporações fizeram lobby para destruir os comerciantes menores, que trazem mercadorias em pequenos lotes, vendem e fazem concorrência para eles. Uma grande rede de lojas de calçados quer ser monopolista nessa história e em outras áreas. Do mesmo jeito, em outros nichos, e isso é simplesmente um crime. Nos Estados Unidos não funciona assim. Só agora, com Trump respondendo à guerra comercial com a China, as coisas mudaram um pouco por lá. Em geral, nos Estados Unidos era possível encomendar qualquer coisa até $700 sem imposto. Já no país mais pobre do mundo, a pessoa precisa pagar. O absurdo agora sobre o IVA para o empreendedor individual, eu acho que muitos foram para a linha de frente, inclusive defendendo seu direito a esse sistema de tributação. O imposto único é um sistema sem IVA, no qual você pode crescer, criar um negócio, ganhar dinheiro. Se ele não existir, se tiver IVA, acabou. A pessoa não tem mais nenhuma motivação para suportar esse horror judicial e político. Pelo menos esse estímulo existia. Se tirarem isso dele, qualquer um vai para a Polônia e pensa: vou pagar IVA como empreendedor na Polônia, vou pagar IVA como empreendedor na Hungria, em qualquer outro país da Europa. Mas lá tem justiça honesta, lá tem poder de compra, lá tem crédito, lá tem civilização e assim por diante. Isso é crime, seja pelo FMI ou outro, não importa, não atende aos interesses dos ucranianos. Se quem está no poder não nos representa, que saia pro inferno. Precisamos de eleições e de eleger novas pessoas por nós mesmos. O principal poder dele está em quem sabe agir nessas situações. Vamos analisar os empreendedores. Tenho certeza que nem vão reclamar. E quero te dizer mais, infelizmente... Aqui eu tenho que ser esperto, de verdade. Zelensky agiu desde o início, e sei que dirão que estou elogiando, mas ele foi deixando as pessoas saírem do país aos poucos. Se fosse justo, todas as fronteiras teriam sido fechadas. Tenho certeza de que nessas primeiras confusões com o TTSK, lembro que em Odessa, o pessoal do centro de recrutamento militar estava agarrando alguém. Eles teriam se dado muito mal. Ninguém, nem a polícia, conseguiria salvá-los, então a mobilização teria que ser cancelada ou alterada. Assim, ele permitiu que alguns saíssem e enviou outros para a linha de frente.
Ou seja, quase não há quem resista na Ucrânia. Infelizmente, dentro do país, quero dizer, os policiais não vão resistir, para eles tanto faz. Quanto àquele empreendedor individual. Desde o verão de 2022, eu dizia que havia uma ditadura na Ucrânia. Entendi. Ninguém foi embora de lá de verdade. Só aqueles que saíram nos primeiros dias, mas não muitos. Alguém fala alguma coisa, aumenta a minha atenção. E como isso terminou hoje? Uma ditadura tão forte que ninguém imaginaria, em muitos aspectos até mais rígida que a de Putin. Da mesma forma que, acredite, Taras, muitas pessoas na Ucrânia, milhões talvez, ficaram e realmente trabalham no sistema dos empreendedores individuais, no novo único. E eles também não vão fazer nada, eles simplesmente vão fechar, como eu te disse, ou vão embora, ou vão ganhar só o suficiente para o pão, um prato de sopa, obedecendo humildemente aos caprichos do Estado. E esses também existem. Eles não vão entrar para a política? Eles não apoiarão quem está promovendo toda essa resistência. Porque eu não me interesso por política, e eu não gosto dele, e ainda vão encontrar algum outro motivo, tudo isso já aconteceu antes. E para que, na sua opinião, tudo isso está sendo feito globalmente? Essa destruição, bem, eu acho que isso simplesmente destrói os pequenos negócios. Sobre os casos, quando começaram a usar, acredito que Zelensky Tadap já teria caído, mas Putin o ajudou ao atacar a Ucrânia. E, digamos assim, por que estão destruindo os pequenos negócios? Aquilo que você falou antes sobre globalismo, nada disso existe. Os pequenos negócios são destruídos para que não apareçam. Primeiramente, vou te dizer mais uma vez, o crescimento dos grandes que fazem lobby é isso aí. E em segundo lugar, uma pessoa rica pode começar a surgir, não necessariamente rica, mas alguém bem de vida, que não precisa, que não pede nada ao governo, ele pode começar a aparecer. E na Ucrânia não são necessárias pessoas assim. Na Ucrânia não precisa de classe criativa. Na Ucrânia só precisa de gente obediente, arma na mão, para a linha de frente, ou então acabou para você. É assim que tudo deve ser construído na Ucrânia. Não são necessárias pessoas livres, não são necessárias pessoas bem de vida. Isso é um método clássico de controle. O que precisam são pessoas burras e pobres. Só que eu não quero ofender aqueles que foram para a linha de frente, quero deixar isso claro desde já, estou falando agora, no começo da guerra, isso nem se discute. Mas agora, para ser sincero, não vemos muita vontade de ir para a linha de frente, para dizer o mínimo, de ninguém. Porque as pessoas viram tudo. Queria falar sobre isso, pois sei que algum idiota vai distorcer o que disse. Mas o que tem para distorcer aqui? Olha, existe uma opinião sobre todos esses empreendedores individuais que, no geral, eles nem existiam. As pessoas vão continuar ou elas vão trabalhar para alguma empresa hipotética, como a Rosetka? Eu não sei quais são essas grandes lojas que existem lá. Eles vão trabalhar lá, vão se demitir, sair, tudo isso vai fechar e vai ser mais fácil. Como o Marchenko disse, é mais fácil administrar e cobrar impostos de grandes empresas. Fiscalizar 10 grandes empresas é mais simples que controlar 100 mil MEIs. Além disso, nem todos os MEIs são empresários de sucesso. Alguns apenas abriram e fecharam. Então, essa seria a essência, na sua opinião? Taras, na Ucrânia, pelo menos até a guerra, era assim. 90% dos contribuintes pagavam 10% dos impostos do dinheiro que entrava no tesouro, e 10% dos contribuintes pagavam 90% do volume dos impostos. Em números absolutos, quem são esses 10% empresas estatais deficitárias, mas que ainda pagam impostos, e grandes empresas privadas que podem arcar com isso? Você disse certo, o grande empresariado aguenta qualquer imposto, qualquer regulação. Eles têm um monte de contadores, advogados, eles podem aguentar qualquer coisa assim, o que for. Influenciar, inclusive, os legisladores. Já as pequenas e médias empresas, em princípio pequenas e médias empresas, não conseguem fazer isso. Por isso acontecem, inclusive, esses processos. A Ucrânia, entende? Acabou se transformando completamente em um clube de interesses. Se for bom para nós, faça lobby e deixe essa gentinha ir para a linha de frente e morrer ou deixar o país, pois não precisamos delas aqui. É triste ver que os empreendedores individuais pagam cerca de 90 bilhões em impostos. Li um artigo sobre isso, e quanto ao grande empresariado, você está certo. Trabalhei como advogado em uma grande empresa na Ucrânia, e realmente lá existem algumas inspeções, ou certas situações os fiscais aparecem, ou fazem algum acordo com eles, ou alguém liga, ou de alguma outra forma, e se for o pior cenário, vão para o tribunal. E lá fazem um acordo. Bem, de qualquer forma, o Estado não recebe nada com isso, não existe esse tipo de esquema, exceto por alguns impostos ou taxas que precisam ser pagos. E para o empreendedor individual, eu entendo, quando chega algum fiscal, isso é uma ruína completa, são aqueles milhões que eles podem calcular lá. Na verdade, com o IVA também vai ser assim, provavelmente. Isso é muito triste.
Pelo que vi desse sistema, lidei com isso por anos. Era simples, você pagava o imposto e pronto. Depois veio Yulia Vladimirovna, maldita seja, e ela ainda acrescentou a contribuição social única a tudo isso, foi ela. Sim, se alguém percebeu, eu sou o Yulia bonzinho, olha ela ali, e agora esses aí ficam preocupados, eu lutei lá, mas tudo bem, deixa pra lá. E agora, estamos em guerra. Eles inventaram durante a ATO a taxa militar, mas depois descobriu-se que ela não vai separada para os militares, e sim para o Caixa Geral, essa taxa militar, 1,5%, e agora querem tornar 5% permanente. A guerra vai acabar cedo ou tarde. O que é isso? Me diga! Ou seja, isso é exploração e sustenta esse grande Estado? E vão perguntar, vai dar dinheiro, irmão? Eu vou responder, reduzir em 70% o aparato estatal, o número de funcionários e revisar os gastos, como fez a Argentina. Mas ninguém pensa assim. Mas esse é o nosso ganha-pão, a gente vive disso. Que gastos revisar? Você é inimigo, agente do Kremlin. É esse o tipo de conversa. Sim, foi ficando cada vez mais complicado, lembro disso pelo trabalho. Depois inventaram isso, criaram esses grupos de FOPs, começaram com 3 grupos, fizeram o 4º grupo, depois, como você disse, inventaram essa taxa militar para os FOPs, ainda colocaram mais isso, agora ainda tem o IVA, ou seja, para fazer isso. Aqui está uma pessoa comum. Nós dois tínhamos 20 anos e queríamos começar um negócio. Não conseguiríamos, pois precisaríamos de um contador ou alguém que entendesse disso. É triste, pois tudo está realmente sendo destruído. Infelizmente é isso, né? Por que diabos eles fazem isso? Como você disse, você basicamente já respondeu a isso, então siga em frente. Sobre os empréstimos, eu queria falar sobre todo esse FMI. O que você acha? Eles vão dar esse empréstimo agora e no que ele vai influenciar a nossa economia? Eles estavam discutindo. Não vai influenciar em nada. Deram 1 ano e meio, só vão adiar. Adiar a morte do paciente. Sim, o dinheiro vai para a frente de batalha, é guerra. Devemos questionar onde isso vai dar. Os benefícios sociais serão pagos, mas em 6 meses surgirá outra dúvida. De onde virá o dinheiro para pagá-los? É uma empresa deficitária. Ninguém pega empréstimos continuamente para um negócio que só dá prejuízo. Uma vez ou outra pode até pegar, mas depois percebe que não está indo para frente. Mas é o Estado, dá para tirar dinheiro dele para sempre. E eu não entendo como isso funciona. Eles continuam pegando, mas não tem saída disso tudo, no fim das contas não tem saída nenhuma. Eles são temporários. Veja os ministros como Galushenko e outros da energia, vindos do Minzeita, já faz tempo. Os filhos deles estudam em escolas de elite no exterior e possuem muitos imóveis. A Ucrânia não importa para eles. E o que acontecer depois, como você disse? No fim das contas, para uma pessoa que não é um verdadeiro patriota e nem pretende, o principal nem pretende viver na Ucrânia, sim, ele não liga para isso. Queria, são oportunistas, chegam, roubam. Você ouviu a gravação desse Galushenko? Lá alguém conta que ele reclamava. Já faz 4 anos que ele é ministro, ele diz que já está na hora de ir embora como embaixador para algum lugar, já roubou tanto que pensa em virar embaixador em algum lugar para ter passaporte diplomático, algum tipo de imunidade e colocar no exterior tudo o que foi roubado. Esse é o tipo de mentalidade que eles têm. As legendas, isso tudo é triste. Claro, existe alguma esperança de se livrar de tudo isso. Você pessoalmente sugere alguma coisa. Qual seria? Bem, não me envolvo em assuntos sem esperança. Existe esperança, mas depende da ação das pessoas. Educação. Não ir para os Estados Unidos. Agora eu vejo, Irina Kovalenko, vejo seu comentário com sua permissão, vou responder por quê. Estando no exterior, não. Ucranianos? Devo enviar solicitações para a ONU, mandar cartas, vídeos? Bem, talvez assim tenha mais efeito. Todos assistem, mas ninguém faz nada, é difícil fazer isso. Irina, você não acessa a rede social X, lida por todos, mas pode falar com pessoas influentes. E eu, Irina, para quê? Entrei no ar para quê? E arrisquei muito e perdi muito, se não for para proteger, inclusive você, a mim mesmo em primeiro lugar. Mas você também, nossos interesses coincidem. Você não vê isso. Qual? A ONU permite guerras e não quer acabar com elas, sendo uma organização impotente. Olha, Taras, existem muitas Irinas assim, muito burras, que nem ouvem e não entendem o que estão tentando explicar para elas. E que eu, inclusive, luto pelos direitos dela na ONU, escrever uma carta, sim, milhares dessas cartas já foram escritas para a ONU, dezenas de milhares. E eu posto vídeos regularmente, com ou sem a minha presença. Todo mundo sabe o que está acontecendo na Ucrânia, mas isso é conveniente para eles. É conveniente para a Europa que tudo isso esteja acontecendo.
O maluco Zelensky faça o que quiser, roube, elimine pessoas, pois agora isso nos convém. E a Irina não entende isso. Não, bem, isso é uma reclamação. Eu achava que não escreviam isso lá, mas sempre me escrevem por algum motivo. Taras, você é advogado, por que não faz solicitações à OTAN, à ONU, sei lá, à OSCE, aos extraterrestres e a mais alguém? Todo mundo tem computador, papel. Eu também muitas vezes respondo com prazer a essa pergunta. Todo mundo tem computador, tem papel, não precisa de nada para escrever uma carta. Hoje em dia não é preciso ser um grande jurista ou advogado. Agora existe inteligência artificial, meu Deus, quando comecei como jurista, se eu imaginasse que existiria isso na época, a internet era ruim. Agora, há muitas oportunidades de busca para as pessoas. Eu conheço pessoas que mesmo sem formação jurídica escrevem reclamações contra esses policiais melhor que qualquer advogado. Eles sentaram, aprenderam rápido e entenderam. Gente, entendam e escrevam. Eu apoio. Nós só apoiamos. E isso é uma vantagem, Denis, você falou absolutamente certo. Nesse sentido, se quisessem, fariam, mas não. Ninguém vê que temos buzificação. Denis, você já viu algo assim em algum lugar? Seus parentes, como muitos, participaram da Segunda Guerra Mundial, também conhecida como Grande Guerra Patriótica. Quando foi que alguém foi puxado assim? Quando isso aconteceu? Em que país? Em nenhum, nunca, onde isso já aconteceu? Todo mundo sabe. Taras, você entende? Todos esses vídeos, essas coisas, não podem ser segredo, né? Nossas redes sociais estão cheias disso. E ainda tem esses comentaristas. Acham que só por eu estar na América, vou pegar um avião, ir a Nova York, ao prédio da ONU e jogar na caixa de correio deles. Vou jogar uma carta escrita à mão, pronto. Eu estou lá fazendo um discurso. Tentando fazer alguém entender alguma coisa? Você pode jogar, mas isso não adianta nada. É esse o ponto. Se querem te ouvir, ninguém quer te ouvir. Certo? Taras. Tudo se resume a isso. Você gosta da pessoa ou não. Se não agrada, vão achar qualquer motivo. Não ofenda. Burro ou burra é diagnóstico, não ofensa. Se a pessoa escreve uma besteira, eu tenho que avisá-la sobre isso para que ela pense a respeito. Eu não preciso chamar vocês de bons burros. Vocês nunca vão votar em mim, então eu não preciso desse jogo. Deixem o Léxico contar para vocês o quanto vocês são maravilhosos. Como disse nosso líder eterno, Zelensky, ele disse, eu não sou um carro novo para agradar a todos. Sim, não uma vaquinha, mas um doce, sim. Na verdade, o que mais ele falou, eu já nem lembro. Enfim, umas comparações bem banais, sim, mas tudo bem. Mas no geral, tudo está bem. Vamos continuar com a mobilização. O principal é que amigos, inscrevam-se no canal do Denis. Quem ainda não fez, o QR Code está aqui e o link na descrição deste vídeo. Acessem. Hoje ele vai falar daqueles assuntos, por isso que eu gosto de conversar com o Denis, ele fala sobre coisas que ninguém mostra aqui. E não, aqui a gente tem, sabe, um certo paradigma. Eles colocaram lá um trecho, tiraram de algum canal do Telegram, de algum jornal estrangeiro. Lá talvez nem seja sobre isso que está escrito. Às vezes conferi manchetes, mas lá não dizia aquilo. Tiraram print e escreveram Trump, isso, aquilo. Aqui, a Ukrainskaya Pravda funciona assim. Esses que estão com os globalistas, as grandes mídias, eles distorcem, manipulam. Os editores editaram tudo do jeito que precisavam. E pronto, a pessoa já entendeu a informação do jeito deles. Me diz, por favor, uma pergunta que eu acho muito interessante. Qual seria, na sua opinião pessoal? Eu, por exemplo, votei no Balashov nas eleições e gosto da ideia dele. Como você vê isso pessoalmente? Existe alguma saída para a Ucrânia? Existe mesmo? Tirando sair da Ucrânia para sempre, para algum país mais desenvolvido ou mais livre, existe alguma saída ou não? De repente, todos nós seremos destruídos. E você sabe disso muito bem. Vou repetir. Não me envolvo em causas perdidas. Só tento convencer e proponho algo porque acredito no que faço. Eu publiquei um programa de reformas, eu acredito nas reformas que precisam ser feitas. E, na verdade, acredito que devemos começar do zero. Mesmo que muitas coisas na Ucrânia já não sejam reformadas, tudo pode ser mudado. A Ucrânia é um país jovem, não é uma gigante corporativa como os Estados Unidos, que tem um sistema estabelecido, louco e rígido. Na Ucrânia, tudo é diferente. Podemos aproveitar o que já existe de melhor, nada foi inventado agora, tudo já foi criado e aplicado por países bem-sucedidos. Só precisamos trazer isso de 100 anos atrás e aplicar na Ucrânia. Na Ucrânia, ninguém nunca começou a fazer reformas. As pessoas não conseguem entender isso. Ninguém começou, só falavam e ninguém realmente começava. E toda a reforma se resumia a apertar os cintos. Lembro, valorizo economizar, mas sem exageros.
no pescoço, cintos apertados. Coisas bem concretas. Redução do aparato estatal, privatização de tudo, os impostos mais baixos, as maiores liberdades para as pessoas. Isso é a base. Capitalismo, isso é a base. Sem isso nada vai acontecer. Sinceramente, não entendo algo. Tive muito contato com órgãos de segurança pública devido ao meu trabalho. Por que criam esses órgãos adicionais? Tipo, antes, quando eu trabalhava, tinha a milícia e tinha o Serviço de Segurança da Ucrânia. Antes só existia a promotoria acima deles. Agora criaram vários órgãos de investigação e outros órgãos, alguns que nem conhecia quando trabalhava. Tipo uns órgãos semi-militares, meio sei lá o quê, nem dá para entender o que são, nem tem lei sobre eles, tipo uns como o VSP, mas não é o VSP, são uns militares acima dos próprios militares, sei lá. Por que, na sua opinião, há tantos órgãos policiais e da milícia na Ucrânia? Quanto ao grande número de policiais, está se formando um Estado policial. Esses órgãos servem para desviar dinheiro e manter uma estrutura de influência controlada. Antes, não existia o DBR. Agora criaram mais uma estrutura sob controle do gabinete do presidente, podendo ser usada para perseguir concorrentes de negócios, rivais políticos e opositores pessoais. Pode até soar banal, mas essa é a pura verdade. E mostrar ao Ocidente, vejam como apresentaram o DBR, como se fosse o FBI. Um análogo ao FBI? Isso é até engraçado de discutir. Simplesmente... Sinceramente, nunca lidei com o FBI, não sei, mas lidei com esses. É uma organização meio duvidosa, como eles, e só isso. Eles só investigam o que interessa para eles, o resto eles nem percebem. Assim como a NABU, a polícia em geral e a polícia fiscal, ou melhor, os órgãos financeiros. Algumas investigações, e todo mundo percebe uma coisa boa, por algum motivo eles só investigam crimes econômicos, é isso que eles gostam. Relações, queria dizer algo ruim. O que o SBU tem a ver com a economia da Ucrânia? De certa forma, discutimos isso também, a propósito, é uma base. Muitos não percebem que até coisas simples precisam ser explicadas e que o serviço secreto, apesar de não dever lidar com a economia, acaba lidando. Sim, esse serviço secreto de 3 letras precisa ser completamente dissolvido, para que ele simplesmente não exista mais. Durante todos esses anos, ele se desmoralizou tanto, não fez nada de útil. Se ainda for a polícia, eu até consigo aceitar em algum lugar, mas esses aí, isso é um pesadelo total, né? O que eles fizeram esse tempo todo, eles não ajudaram ninguém em nada, só ficaram maltratando as pessoas. As últimas ações deles nem podem ser comentadas aqui por causa da censura do YouTube. O que fizeram na guerra já passou de todos os limites, na minha opinião. O NKVD não se compara. Acho que sim, infelizmente. Tá bom. Denis, se ainda tiver tempo, queria te perguntar, queria mesmo que fosse assim. Não só essas discussões sobre os Estados Unidos e tudo isso, mas como mudar, o que precisa ser mudado na Ucrânia, de forma simples. Qual a sua opinião? Para que a Ucrânia pelo menos sobreviva, você acha que sim, sem dúvida? Primeiro, olha, sobreviver, Denis. Sobrevivência imediata. Isso não é comigo. Essa questão de sobreviver, isso não é comigo. Tudo isso tem que ser feito em grande escala. Isso eu posso. Isso é interessante. Ela está sobrevivendo, veja como ela sobrevive. Isso é com Zelensky, no quesito sobrevivência. Obrigado, sim, ele sabe sobreviver, e aquele que veio antes dele também. Sim, sem dúvida, sobreviver em condições difíceis. E não esqueçamos do Tsinho Canto. Bom, dane-se eles, você acha que basicamente se for pegar, é preciso reduzir o aparato estatal, né? Sim. De forma bem radical. Não fique chateado se eu perguntar de novo alguma coisa. Eu só quero que as pessoas possam entender que existe alguma outra saída. Além disso, como você disse, cintos apertados, pegar o cinto e apertar no pescoço assim mesmo e se enforcar em algum lugar. Mas existe outra opção. Você acha que primeiro é preciso reduzir especificamente essa máquina, né? Os gastos do governo e o número de servidores. Mas espera. E como a Ucrânia vai ficar sem estatísticas, né, sem algum tipo de contagem, sem essas empresas e assim por diante. A contagem e as estatísticas são feitas. Até antes da inteligência artificial, isso já era feito por computador, não por pessoas. Essa porcaria, ninguém precisa disso. Essas pessoas não fazem nada no trabalho. Recebem um salário pequeno, roubam um pouco, criam uma aparência, criam obstáculos para as pessoas e para os negócios. Na vida e no trabalho. Eu não estou exagerando nem brincando agora. Estou apenas lembrando da minha experiência de trabalho de anos. Lembro, foi na época dos FOPs, quando Yanukovych assumiu o poder e cancelou. Existiam 5 órgãos para onde o FOP enviava relatórios, mas depois tudo foi cancelado. Eles diziam lá, eu até ia lá, que eram organizações muito necessárias, tinha fundos de seguro social, fundos de desemprego, de acidentes, depois pegaram e juntaram tudo no fundo de pensão. Aquelas organizações foram completamente dissolvidas e liquidadas.
E aconteceu que eles estavam lá, eu conversava com eles, e eles diziam que sem as organizações deles, a Ucrânia morreria amanhã, morreria. Eu não estou elogiando Yanukovych, estou apenas dando um exemplo, há outros exemplos como Zelensky e Poroshenko. Embora Poroshenko pelo menos tenha feito alguma coisa, Zelensky não cortou nada. Pelo contrário, ele só gosta de inflar essa máquina administrativa por algum motivo. Ou seja, ninguém morreu, mas as pessoas aparentemente apenas pararam no frio. Lembro que em janeiro, no inverno, Odessa também é fria. Não é só em Kiev que é difícil ficar parado na neve. Lá eram 6 horas em alguma fila para entregar algum papel, onde simplesmente a dona Liuba colocava algum carimbo. Ainda ela te dizia, você aí, blá blá blá, dá dinheiro, ou algo assim, balas, o que elas gostavam mesmo. E acontece que essas organizações, ou seja, o que eu quero dizer, Denis, desculpa se eu estou falando demais, é que se a gente reduzir todas essas organizações, tipo algum Ministério do Esporte, eu, pessoalmente, não entendo para que isso serve. Sinceramente, assisti seus vídeos e fico pensando, o que eles fazem? Honestamente, não consigo entender. Eu, Taras, fui atleta profissional no passado e entendo muito bem desse assunto, de gestão esportiva. Estou envolvido nisso há muitos anos e conheço profundamente. Quero dizer que o Ministério do Esporte é desnecessário. Não importa quem seja o ministro, pois há um clã por trás, bilhões de grivnias e uma planilha do Excel decidindo para onde vai cada recurso. E começam a inventar seus próprios contratados, fornecedores, simplesmente ficam mexendo com a contabilidade, isso não significa nada. Reformas são necessárias, mas dá para fazer sem ministério, criando só um departamento pequeno. Nos Estados Unidos não há Ministério do Esporte e o esporte é o melhor do mundo. Entende? É nisso que precisamos pensar. Precisamos deixar literalmente 23 ministérios, todos os outros devem ser fechados. Foi assim que fez Javier Milei. Na Argentina, de outro jeito, não funciona. E privatizar o prédio é só um gasto para o Estado. Dizem que não há dinheiro, mas aposentados recebem 60 euros. Isso é uma vergonha até de falar no mundo todo. Hoje, até países atrasados estão acima de nós, estamos abaixo da Bielorrússia e da Moldávia. Isso é uma vergonha para um país que tem um potencial tão incrível. Por isso, claro, redução radical, privatização de tudo, em primeiro lugar do que chamam de estratégico, energia, petróleo, tudo isso, e principalmente o setor de defesa. O complexo militar industrial, em primeiro lugar, deve se tornar privado. Mas aí vai ficar nas mãos de empresários privados. E eles vão? Sim, por exemplo, de corporações americanas. Exatamente. E aí acontece. Vamos perder a soberania. Vi Yulia Vladimirovna dizendo que isso vai acontecer, mas ninguém sabe o real significado da palavra. Yulia Vladimirovna quer isso para ter controle e lucrar. Assim como Poroshenko e Zelensky, muitos esquecem que quando Zelensky virou presidente, ainda não havia guerra. Ele mesmo apontava o necessário. Lukashenko visitava, planejavam as Olimpíadas juntos e depois falava da importância de companhias aéreas nacionais. É disso que se trata. São esquemas de corrupção. Nem o país mais pobre pode sediar uma Olimpíada, porque isso é um empreendimento deficitário. Companhias aéreas nacionais são uma bobagem. Simplesmente porque aqui todo mundo rouba, temos o Estado mais corrupto, é preciso separar isso do governo e o mercado privado deve comandar. Teremos boas companhias aéreas, mas o problema são as regras, pois depois eles impõem reguladores próprios que sufocam a concorrência. Como eu disse, falo sobre as regras do jogo, outras leis e a Constituição em geral. Eu mudaria completamente, pegaria da americana, adaptaria, assim como o Japão fez, para si mesmo. Os cidadãos precisam de liberdade, direito de defender a liberdade com armas e de rebelião armada, mas o essencial é proteger a liberdade de expressão. Agora todos, eu acho, perceberam que a liberdade de expressão é a base da democracia, especialmente aqueles que foram pegos pelos centros de recrutamento militar ou que ficam em casa com medo desses centros. Ninguém pode dizer uma palavra. Sabe, cara, você viu aquele vídeo? O cara bom, claro, meio bobão, pra ser sincero, com algum tipo de bolinho. Aquele que andava lá com o bolinho. Fugia desses agentes do recrutamento militar. Bom, de certa forma, era até agradável de ver, que pelo menos alguém, né? Mas depois teve o segundo vídeo, você viu, 2 olhos roxos, me desculpe, entende? É assim que tudo funciona. Ele não tinha inteligência para perceber que isso aconteceria de qualquer forma. Na Ucrânia, continua. Por isso é uma ditadura. E quem pega eles, eu não consigo entender quem pega eles. Serviço de Segurança da Ucrânia. É o SBU que pega eles. Sim, claro. Eu falei que o Serviço de Segurança da Ucrânia é desnecessário. O que eles fazem durante a guerra não dá para entender o que é.
Me diz, por favor. Ou seja, existem exemplos, eu só quero entender para mim mesmo, de algum sucesso parecido, mudança e tal. Você mencionou o presidente da Argentina, ele está conseguindo alguma coisa ou nada? A Argentina é o exemplo mais recente. PIB cresceu 4% no ano passado e houve menos pobres. Posso passar horas listando suas conquistas. A América alcançou sucesso. É isso que estou te contando. Conta aí, é interessante, ninguém entende mesmo, né? As pessoas não entendem números, como o quanto a inflação chegou a dezenas de milhares. Você pode dizer, era 10% virou 100% ou o contrário? Por exemplo, o PIB já não é pouco. O PIB da Argentina, 4% líder na região deles. Isso já é muito. Fecharam ministérios, demitiram 100 mil servidores, reduziram regulações, estão preparando privatizações e agora querem construir 4 mil quilômetros de estradas privadas. Ninguém fez isso antes. Entende? Precisamos agir na Ucrânia de forma mais agressiva e radical, pois aqui tudo é um desastre. Lá havia base econômica, 600 bilhões de euros de PIB e somos pobres. Milei também está sendo acusado de corrupção, envolvendo a irmã dele. Vi em um programa que eles estariam roubando dinheiro, isso procede? Isso é espalhado pela mídia pró-Rússia, essas narrativas? Eu me baseio em fontes estrangeiras, isso não envolve a Rússia. Bom, eu estou te dizendo. Eu vejo as tendências de onde isso vem. Quem vem depois disso? Isso não tem nada a ver com a Rússia, não vem de lá. Eu só assisti a algum programa sobre esse assunto relacionado à economia. Tem alguma pergunta? Leia não. O que você está olhando talvez seja alguma pergunta? Eu simplesmente não olho o chat. Eu realmente não olho o chat. Não vejo o que eles estão escrevendo lá. Se forem perguntas inteligentes, então escrevam, Denis. Se você às vezes pegar alguma, você responde, certo? Então veja. Mas no geral, se for para resumir, digamos assim, sobre a União Europeia, porque o que meu conhecido me contou, ele mora na Alemanha, ele tem lá... Basicamente, ele queria se registrar lá. Como dizer, ele tem seus próprios sites, esses sites geram renda, é tipo o AdSense, igual no YouTube você ganha pelas visualizações, nos sites também é assim. E ele lá, bem, ganha uns 5 mil euros, não é um dinheiro absurdo por mês, talvez até menos, algo nessa faixa. E ele disse que queria fazer isso, mas acabou não conseguindo. Porque lá tem um sistema meio distorcido, porque a gente fala que o nosso é distorcido. Não, lá é ainda mais. Aquilo que você falou sobre os FOPs, que é certo e claro, aqui também é assim. Ele contou que o sistema é realmente distorcido, totalmente, tudo é virado do avesso. Ele até queria fazer, mas não pode fazer isso oficialmente, porque existem uns procedimentos tão complicados que você não consegue contornar. E, consequentemente, essa é a minha opinião. No geral, eu olhava para a União Europeia, União é como, sabe, União Soviética, União Europeia, tem alguma coisa lá, algum centro principal que fica dando ordens para eles, e depois, nos países que são mais simples, por algum motivo, eles decidem eliminar alguns animais por lá. Como lá não tinha queijo cottage, compravam da Polônia, mas para uma Hungria imaginária não levavam, por causa de uma divisão. Bem, isso chega a ser absurdo, considerando que em todos esses países eles até elegem algum tipo de presidente. Ou seja, na minha opinião, isso nem é muito viável. Você acha que isso pode mudar para um lado mais assim, como Donald Trump quer, algo mais libertário, algum tipo de liberdade, tipo, né, a pessoa paga ali uns 10%, digamos assim, e pronto, e não é mais pressionada. Dê a autorização para você poder tirar uns trocados do YouTube, por exemplo. Você está falando da Europa agora? Sim, sobre a Europa, me afastei um pouco. Isso é impossível com Úrsula. O que você está descrevendo está absolutamente certo. Entende? A riqueza da Europa se baseou na liberdade de empreendedorismo, mas agora está excessivamente regulada. E sabe o que é mais assustador? Agora é voltada para que você não possa sacar $2.000 no banco, tipo, ou 5 mil. Enfim. Você presta contas por milhares, mas com grandes capitais, todas as portas se abrem para você. Bem, até certo ponto, tudo isso é anti. Se a palavra sucesso existe, isso é sobre anti-sucesso. Tudo isso precisa ser mudado pela raiz. Entende? Nossos querem ir para lá, para um absurdo ainda maior que o nosso. Aqui ainda dá para dar um jeito, mas lá não, como você disse. Tem um amigo que mora na Espanha, também grava vídeos lá e diz que lá é uma idiotice. Lá eles colocaram uma regra que, se for 1.000 euros, você não pode sacar. Se tiver alguma multa, é um absurdo total. Além disso, me desculpe, eu não sei quem vai para a Espanha, porque as pessoas vão morar lá, chegam os imigrantes aí, vão morar com você, e pronto.
Acho que todos já ouviram falar de Cuba, que é o grande país deles. E a polícia chega, a polícia fica lá e, tipo, a gente está aqui. Mas se você, por exemplo, como um conhecido meu contou, pega o celular na rua, né, assim, e eles te multam, a polícia chega e te multa. Ou se você está dirigindo em algum lugar. Helicóptero policial. Eu não sei se nos Estados Unidos tem isso ou não. Ele voa sobre a estrada e registra a velocidade. Eles tiveram a ideia de que o helicóptero policial voa sobre a estrada, registra a velocidade e depois enviam as multas. Nos Estados Unidos não existe isso, Taras. Na velha Europa, por exemplo, só há um pequeno trecho turístico. É proibido estacionar em quase todo lugar. Não pode entrar em muitos lugares. Câmeras te multam na hora. É uma loucura. As pessoas precisam de mais liberdade. Eles simplesmente estão explorando o dinheiro antigo, o sucesso antigo, mas isso já chegou ao fim. Na Alemanha, olha só, a economia está estagnando em um ritmo acelerado, e isso é lá onde produzem BMW, Mercedes, só para citar essas marcas. Ou seja, ainda depende dessas grandes marcas e daquele rebanho. Sim, no segundo sucesso, segundo metal, em todas essas coisas italianas de moda, caras também. Tudo isso foi criado em outras condições, quando tudo estava começando e as situações eram bem diferentes. Depois, tudo foi ficando cada vez mais rígido. Hoje em dia, criar um pequeno negócio na Europa e fazê-lo chegar pelo menos ao médio porte, nem falo em grande porte, é uma tarefa impossível. É por isso que a China tem inteligência artificial, os Estados Unidos também, mas a Europa não tem. Lá isso não poderia surgir, porque você seria sufocado logo no começo. Com impostos, regulações e tudo mais. Ou seja, os Estados Unidos são melhores nisso quanto a impostos. Não, nos Estados Unidos, claro... É a economia mais livre... Bem, nos Estados Unidos eu concordo. Eles inventaram coisas muito legais, começando por todos esses tipo Bill Gates e outros semelhantes. Tudo isso, claro, nos Estados Unidos. Não se pode impedir o dinheiro de circular, enviar, receber, entende? Sacar. Não se pode proibir o movimento do dinheiro, mas isso é proibido na Ucrânia. Lá proibiram totalmente usar o próprio dinheiro. Então é isso. Então é isso. Até mesmo aqui na Europa, sabe, lá o valor é um pouco maior. Na verdade, sim, eu concordo. Nos Estados Unidos, todo mundo recebe muito disso, até mesmo os mesmos. Pega nossos celulares, eu mesmo não uso iPhone, mas quem inventou o iPhone? Como se chama o criador do iPhone que já faleceu? Ele influenciou o visual dos celulares no mundo todo, criando essa ideia da tela nos Estados Unidos. Todos diziam que era impossível, assim como dizem sobre o sucesso da Ucrânia, e nós também pensávamos assim, mas agora todos usamos esses celulares. Bem, lá havia terreno fértil. Nos Estados Unidos? Aqui também há terreno fértil. Só precisamos redirecionar a mentalidade e eleger outras pessoas. Nossa, que país enorme e fértil no centro da Europa. Obrigado, bem. Quem está no comando? Existem países pequenos como Mônaco. O que tem em Mônaco? Nada. 2 hotéis e montanhas. Nunca estive lá, mas você sabe o que tem. E aqui você tem monitoramento financeiro, assim como em Dubai. Agora eles estão comprando todas essas carteiras do Zelensky. E em Dubai, imóveis. Por que não tem monitoramento financeiro? Mas na Ucrânia, você tem que fazer de um jeito que por 1000 hryvnias você preste contas do dinheiro, como você disse, desde 96 que você ganhou, prestar contas de onde você conseguiu esse dinheiro. Em Dubai, qualquer dinheiro sujo na conta é aceito, vendemos, e é assim que se trabalha. Na Turquia, pelo que sei, também não há monitoramento. Se você compra para si mesmo... É verdade, a Turquia ainda não faz parte da UE. Eles querem muito entrar assim que possível. Acho que não vão entrar nem aceitá-los. Não estão aceitando por enquanto? Acho que não vão aceitar, é isso mesmo. Sim, claro, você acha em princípio que a situação é assim, mas que ainda pode mudar e que há esperança para nós. Sim, só precisamos mudar, nos afastar de tudo isso, reduzir essa estrutura. E eu, desculpe por repetir mais uma vez, é só que muitas pessoas, bem, não entendem como é possível que algo não exista. Eu me lembro muito bem do próprio Poroshenko, gostemos dele ou não também. Ele reduziu a serviço tributário, que antes tinha polícia e inspeção fiscal em cada distrito, unificando tudo em uma só para a região. Só restaram alguns centros de serviço e ninguém morreu. Yanukovych e Poroshenko ao menos tentaram cortar algo, não sei o motivo. Eu não concordo com você, porque foi justamente com Poroshenko que começaram a implementar normas europeias, monitoramento financeiro, se você lembra, começaram a bloquear contas. Começaram com o presidencial, aliás não. Com Poroshenko, eu me lembro como se fosse agora. Ele aprovou a lei em 2019, depois Zelensky sancionou uma lei meio idiota sobre esse monitoramento financeiro. Esse já era o próximo passo. O início já tinha ocorrido, antes o dinheiro ia para contas pessoais. Lembra? O que quisesse, diferente de hoje. O Yuzanin fazia isso aos poucos, eu não nego.
aos poucos, mas foi com eles que os processos começaram. Mas não é só porque todos queriam a União Europeia. Tudo precisa ser alinhado à legislação europeia. A pergunta é: para que diabos entrar na União Europeia? Eu assisti a um vídeo sobre a Geórgia, lá é tranquilo, dá para pagar só 1% e eu vi aquele Batumi ou sei lá o quê. Não é pior do que Dubai, na minha opinião. Liberdade econômica é sempre um ponto positivo. Não sei de onde veio esse dinheiro, dizem que é de investimentos, até de Dubai, na minha opinião, mas essa não é a questão, porque eles recusaram essa União Europeia. E as pessoas, muitos, tenho certeza, nos assistem, eles vivem na União Europeia, e o que tem de bom lá? Você diz que a Geórgia recusou a União Europeia, mas nem foram aceitos. De fato, a Geórgia é pobre, as pessoas fogem de lá e, caso não saiba, Pobre. Literalmente pobre. Eu tenho amigos muito próximos de lá. É um país pobre, as pessoas vivem com $100 por mês e fogem de lá. Só ficam os idosos. Isso melhorou provavelmente devido aos recém-chegados da Rússia e da Ucrânia. Isso foi lucrativo. Entraram investimentos, mas são investimentos fixos, rotas turísticas, investimentos turísticos, tipo hotel, cassino. Lá, se não me engano, tem algo desse tipo. Então isso também não é ideal. Porém, cada país é um caso à parte, mas os princípios básicos são os mesmos em todo lugar. Se for vantajoso para o capital, ele vai para lá de uma forma ou de outra. Se não for lucrativo, ele não vai para lá. Na Geórgia, o dinheiro foi investido em infraestrutura, mas para a Ucrânia, não. na Ucrânia tem guerra, como você vai lá? Antes da guerra, quase não iam. Sei dos números. Beleza, muito obrigado, Denis, mais uma vez, queridos amigos. Eu sugiro que vocês se inscrevam, na descrição vai ter o link para o canal do Denis. Hoje vai ter uma live interessante também, coloquei o QR Code do canal dele, acessem e se inscrevam. Muita coisa interessante, muito obrigado mesmo, Denis, até acabou se estendendo, já faz 1h30. Tô vendo, desculpa se demorou, tinha o que discutir, foram temas interessantes. Obrigado ao Taras, obrigado aos haters. Eu dei risada, meus amigos vão rir, como eu sou um péssimo empresário e no geral um canalha, e que tudo de ruim está em mim. Porque vocês não gostam de mim, mas ficaram nessa live por 1h30 ouvindo tudo? É isso, muito obrigado. Então vou desligar agora. Taras.